Olá, eu sou o William Matos, CEO da Vitro Educação, e hoje nós estamos aqui para descobrir mais boas histórias de pessoas que fazem a Vitro Educação acontecer. E hoje eu estou aqui com a Márcia Previato. Obrigado, Márcia, por ter aceito o convite. É um prazer recebê-la aqui para esse bate-papo conosco. Obrigada, William. O prazer é todo meu, né? Falar com você aí, poder contribuir com a cultura da Vitro e com tudo que ela pode nos oferecer de bom aí. E se tem alguém que pode contribuir, eu tenho certeza, quando me falaram das pessoas que estariam aqui nessa mesa, falaram a Márcia Previato. Eu falei, essa tem muita história, essa é uma apaixonada por educação. E a gente vai falar sobre isso, obviamente, porque é aquilo que nos move, aquilo que nos movimenta todos os dias. Mas eu queria começar fazendo uma pergunta um pouco diferente. Hoje, quando você olha a tua história de vida, tudo aquilo que você construiu, Márcia, quando você era criança, você imaginava trabalhar com educação, ser professora, ter passado por tudo aquilo que você passou ou não? Como é que você pensava que ia ser? William, desde pequena eu tinha uma vontade de ser professora, mas assim, a gente nunca sonhava que eu ia vir para a área da educação à distância. Na verdade, a gente nunca sonhava que teria a educação à distância, né? Então, comecei com a educação básica, fiz pedagogia, depois de ter feito um vestibular de ciências contábeis que não, graças a Deus, não passei, porque não era aquilo que eu queria. Aí fiz pedagogia, fui trabalhar com educação, né, trabalhar com educação básica, e aí eu tive o convite de vir fazer um teste na Unicesumar, 18 anos, 3 de março, 3 de maio. 18 anos atrás, eu fiquei sabendo quando nós chegamos aqui, que o dia de hoje que nós estamos gravando, é claro que você vai assistir em outro dia, isso, mas hoje especialmente 18 anos de Unicesumar. 18 anos de Unicesumar. Comecei no ensino presencial, né? E depois fui convidada para ir para o EAD, né? Na época fiz a entrevista com o William no Bloco da Saúde, nós nem tínhamos ido para o EAD ainda. Você fez a entrevista comigo, tudo, e me deu esse desafio de coordenar o curso de pedagogia, coordenar pós-graduação, e de lá para cá a paixão pelo EAD, a paixão pela educação só aumentou. Quando você fala um pouco rapidamente da sua história, né? Começou na educação básica, pedagogia, ensino presencial, depois a educação à distância e tantas outras mudanças que a própria educação à distância proporcionou, né? Nos exigiu, na verdade. Sim. O que você imagina, Márcia, que você poderia atribuir essa jornada de educação aqui dentro da Unicesumar, nessa sua carreira, que te fez você seguir em frente, te fez você não desistir, porque eu imagino que devem ter sido, e eu participei junto de muitos grandes desafios ao longo dessa jornada. William, eu acho que primeiro é a paixão mesmo pela educação, né, que me move, e essa questão da transformação de vidas, né? Eu falo que eu fui transformada pela educação, e fui transformada não só como profissional, mas também como pessoa, como mãe, como esposa. E assim, tudo que eu construí hoje, né, em nível pessoal, né, graças ao meu esposo, aos meus filhos, que me motivam todos os dias. E aqui na Unicesumar eu acho que eu tive boas referências, né, de pessoas que viam a educação como eu via e buscavam na educação o que eu buscava, né? Uma delas foi você, né? Eu falei para o Lissander o quanto eu me inspirei e me inspiro na sua gestão, né? Essa gestão de ouvir as pessoas, de sentar com as pessoas, de saber conversar, de saber até às vezes dar uma bronquinha, né? Mas o William sempre soube fazer isso. Então eu me inspirei demais na sua gestão, em olhar para aquilo que você fazia com o nosso grupo, e eu comecei a fazer igual, assim, ou pelo menos tentar fazer igual. E eu acho que eu gosto muito de lidar com pessoas, de ouvir as pessoas, e eu acho que isso faz com que eu consiga fazer uma boa gestão dentro do curso também. Legal. Eu gosto muito disso, que eu falo que o exemplo, né, com atitude, ele arrasta uma multidão. Sim.
E uma das coisas que eu sempre pensei na minha liderança era poder dar esse exemplo, não só na hora que você está falando, mas na atitude, né? Eu acho que quando as pessoas enxergam a atitude, elas se automotivam para ir atrás. E uma das coisas que eu sempre fiz muito, e aí eu falei, não, eu quero todo mundo fazendo comigo, porque eu acho que a gente aprende muito, né? A gente está aqui nos nossos ambientes de trabalho, mas por trabalhar com educação à distância, a gente está espalhado aí pelo Brasil todo, com os nossos polos, com os nossos alunos, e ouvi-los, sentir a dor, a realidade, isso faz muita diferença. Sim. E eu não podia só pedir para alguém ir, eu precisava ir. E aí quando eu fui, eu me apaixonei. Eu falo que hoje me falta tempo para fazer isso, estou programando algumas viagens, focada naquilo que eu sempre fiz, mas a gente sempre visitou muitos polos. Sim. E chegou uma época que eu falei, eu quero os coordenadores de curso junto comigo, e eles vão viajar, sejam por uma expedição, seja por um prêmio, para conhecer a realidade. Você deve ter viajado muito também. Você lembra alguma história aí, Márcia, para nos contar? Olha, William, eu viajei não só para a expedição, mas também viajei na época quando nós começamos, inclusive com você, com outras pessoas. A gente viajou para conhecer outras instituições, conhecer novas metodologias, né, saber o que os outros estavam fazendo, até porque os outros também vinham receber aqui. Comissão. Receber comissão de MEC foi muito, na época que, né, eles visitavam os polos. Então foram muitas viagens, expedições para abertura de novos polos, quando a gente foi envolvido com o pessoal, né, de suporte a polos, enfim. Mas assim, foram muitas viagens, muitas palestras. Quando a gente foi abrir o híbrido, passei por várias cidades também ministrando palestras. Teve um ano que você vai se lembrar que o pessoal até fez um resgate de tudo que tinha acontecido e me botou em cima de um aviãozinho. Eu fiz 38 viagens naquele ano, dando palestras, motivando os alunos para fazer a prova do ENAD, né, incentivando, explicando o que era, engajando esses alunos, enfim, mas foram muitas viagens, muitas histórias para contar, né? Viajei de barco, né, para conhecer os alunos. Conta uma história para esse pessoal, nós estamos falando de cultura aqui, as pessoas querem conhecer. Conta uma história, Márcia. Bom, uma vez eu fui para Belém, né, do Pará, e conheci vários alunos que eles estudavam em assentamentos, moravam em assentamentos e vinham para o polo fazer as atividades de manhã. Ficavam para assistir aula, porque eles não tinham internet que chegava até lá. E era um grupo bem engajado, eles faziam grupos de estudo dentro do assentamento, então eu acabei conhecendo essas pessoas e conhecendo essas realidades, né, tão diferentes da nossa. Aí eu fui, a gente fez um simulado no ano de 2017 e quem ganhou em primeiro lugar foi uma pessoa de uma cidade chamada Ponta de Pedras. Eu, junto com a Alessandra, lá de Belém, nós pegamos um barco e fomos entregar a premiação para ela. Foram quase 8 horas de barco, como dizia a Alessandra, barco popopó, né? Fomos lá, cheguei na cidade, dei palestras, né? Conheci os barcos escolares, né? Então foram, a gente vê assim o quanto as pessoas, quanto a educação à distância faz diferença na vida dessas pessoas, né? Porque ela alcança que o ensino presencial não alcançaria. Então, assim, a gente tem muitas histórias para contar, pneu furado na estrada, né? A gente teve uma experiência muito boa de conhecer diferentes realidades e com isso eu pude olhar de forma diferente também para os alunos, e eu sempre digo isso para os professores quando a gente recebe uma mensagem, eu falo, vamos entender a realidade desse aluno, vamos ver, né, se realmente ele precisa disso, se tem razão, enfim, para mim cada aluno é único, né? Eu não trato como massa. Mesmo nós trabalhando com alta escala, o cuidado ele é individualizado, né? Isso faz muita diferença. E você falando da tua história aí de Belém, eu me lembrei aqui que final do ano passado eu estive em Belém também, consegui visitar as unidades que a gente tem lá. E no final do ano passado a gente fez uma parceria onde uma das nossas marcas, a marca Uniaselv, ela patrocina um barco completo e a gente leva educação para aqueles povos ribeirinhos. Saiu notícia em todo o Brasil. E é essa a diferença, né? Porque uma coisa é uma cidade como Maringá, mas o Brasil é feita
feito de cidades longínquas, com dificuldades. A realidade brasileira são mais de 4.500 municípios, totalmente diferente de uma realidade que talvez as pessoas entendam e conheçam. Sim. Então, a gente conhecer isso e ter esse privilégio de ver como nós podemos influenciar e ajudar a formação daquelas pessoas é sensacional. Hoje, só para vocês terem uma ideia, são 2.000 municípios que a única forma que aquela população tem para estudar é a educação à distância. Não tem uma instituição presencial. E essa é a força e o poder que a educação à distância tem na vida das pessoas. Agora, Márcia, vontade de viajar de novo? Gosto. Gosta? Gosto. 38 viagens no único ano. Eu estou achando aqui que eu vou convidar a Márcia e todos os coordenadores que assistirem esse vídeo aqui. A Márcia está falando que está com saudade. Eu vou levar todo mundo para viajar de novo. E a culpada vai ser a Márcia. Vou jogar a culpa na Márcia aqui no dia que a gente estiver gravando. Mas realmente a gente tem pensado voltar a ouvir o aluno de perto, ouvir o nosso polo. Eu acho que vai ser muito legal a gente ter essas experiências 2021, novamente. né? Foi a última que a gente fez. Fiz toda a parte do Rio de Janeiro. Fui também conhecer os alunos, conversar com os polos, foi bem bacana. Legal. E Márcia, e como é que esse jeito que inicialmente se tornou Unicesumar, essa força azul e hoje é o jeito Vitor, educação de ser, se incorpora na nossa vida? 18 anos, né? É a Márcia da Unicesumar, não é a Márcia Previato. Como é que isso mistura na sua vida? Como é que foi isso com os filhos? Com a vida fora da Unicesumar? Porque eu acredito que você passa muito mais tempo aqui do que em casa, muito mais tempo aqui com o Ailton do que do marido, mas como é que isso se misturou, essa cultura, esse jeito de ser com o teu próprio jeito de ser fora daqui? Eu acho que o trabalho ele acaba influenciando, né, a vida pessoal e a vida pessoal acaba influenciando. Eu acho que na minha casa o que todo mundo sempre teve foi respeito pelo meu trabalho e eu sempre ensinei isso e eu vejo o orgulho dos filhos quando eles falam que a mãe trabalha na Unicesumar, que a mãe é professora, que a mãe é coordenadora da Unicesumar. Meu esposo a mesma coisa, né? O Ailton sempre me deu muita força, eu falo que ele que me motivou muito a estudar e sempre continuar trabalhando, fazendo o meu melhor. Isso eu ensinei para os meus filhos, né? Meus filhos acabaram também estudando, né? Graças a Deus estão caminhando aí, já são adultos. Então eu acho que essa vivência dentro da Unicesumar também me ajudou na educação dos meus filhos, me ajudou a se tornar uma pessoa melhor, mais empática, né? Talvez por conviver com tantas pessoas de culturas tão diferentes, de localizações tão diferentes, né? Então eu acho que isso também me ajudou na minha vida pessoal, né? Como mãe, como esposa, como filha, como vizinha, como amiga, né? Eu acho que isso faz toda a diferença. Eu acho que quando você faz aquilo que você gosta, e de verdade, não é demagogia, eu sou apaixonada pelo que eu faço. A gente sabe disso. E é legal, e a gente tem batido esse papo aqui e misturado os assuntos. Você falou de filhos, a Márcia está muito perto da gente há muito tempo, os nossos filhos também estudaram juntos e agora eles estão voando, né, Márcia? Os meus estão fora de casa, sempre quando eu falo isso, meu coração aperta. Hoje os 3 estão morando em São Paulo, vivendo a sua vida e também, como você disse, né? Poderiam estar aqui, muitas vezes se acomodando por aquilo que conquistaram, talvez estudando por aqui mesmo, mas se desafiaram a querer mais, a estudar onde tudo acontece, que é São Paulo, uma faculdade específica, onde prepara eles para esse futuro próximo, abrindo mão de todo o conforto que teriam aqui e foram, né? E teus filhos também saíram de casa, hoje está sozinha, tem um filho que está morando fora do Brasil porque tem um sonho e uniu o sonho com o estudo. Fala isso para nós, porque as pessoas têm que conhecer a gente também, né? Aquela vida que não é que todo mundo às vezes conhece. Isso aí. Bom, a minha filha casou, né? E o Léo foi estudar fora. O Léo e os meninos o Júlia e o William estudaram juntos durante muitos anos.
Foram muitas festas de aniversário, né, junto. Me lembro até que o William comprava bolo às vezes, porque a data era muito próxima. E o William comprava bolo também para o meu filho, para cantar parabéns para os gêmeos dele, né? E assim, o Léo foi agora, ele sempre jogou bola, né? Agora ele foi estudar nos Estados Unidos, ganhou uma bolsa, né? E foi estudar e jogar bola pela universidade. Então, para mim também é uma alegria. Carol fez mestrado, advoga, trabalha, né? Tá aqui na Unicesumar também, dá aula aqui, trabalha em outra instituição também, está construindo a vida deles. Então, a gente muitas vezes educa por exemplos, né, William? E eu acho que é aquilo que você falou, poderiam ter se acomodado, poderiam ter não progredido como progrediram, mas não, eles foram em busca dos sonhos e estão aí, galgando, e se Deus quiser vão chegar onde eles querem chegar. Sem dúvida nenhuma, estão cumprindo também o propósito, né? São jovens, mas jovens que já estão encontrando esse propósito para suas próprias vidas, né? Porque hoje, infelizmente, a gente vive uma juventude que nem sonho não tem muito, propósito muito menos. Né? Ou quando tem, parece que não está muito alinhado com aquilo que é a realidade e a necessidade desse mundo. Então, realmente, ver os nossos filhos já sonhando, alinhados a um propósito e buscando firmemente, né? Porque o Léo teve que ir embora, teve que abandonar também as coisas aqui, né? A Carol sempre se dedicou a estudar, foi fazer mestrado, trabalhando, dando aula, ou seja, tem a certeza daquilo que quer para a sua própria vida. E como você falou, é o exemplo. Né? E o exemplo dentro de casa, dentro do pai, da mãe, sem dúvida nenhuma, é o que faz a diferença. E é claro que nós, como instituição de ensino, temos que fazer o nosso papel. Né? Temos que fazer o aluno encontrar o seu propósito, o seu sonho e ajudar ele a se realizar. E é incrível porque na formação, né, de professores, a responsabilidade de um professor depois é muito grande, né? Da educação básica, estar ali com aquelas crianças e acompanhar, porque a gente sabe que muitas vezes isso não tem dentro de casa e a gente está aqui formando. Você já parou para pensar quantas mil pessoas que já se formaram, que tem você hoje como referência e o impacto que elas fazem hoje na vida de tantas pessoas? É muito bacana, William, isso que você está falando. Às vezes a gente posta alguma coisa nas redes sociais e acaba alcançando alunos assim que já passaram pela gente e colocando isso, né? O quanto a gente inspirou, o quanto a gente motivou ele a chegar onde ele chegou. E hoje a gente tem na pedagogia quase 35 mil alunos já formados e eu posso dizer que desses 35 mil alunos eu dei aula e coordenei todos, né? E a gente espera formar muito mais. Nós estamos com 55 mil alunos no curso, hoje também coordeno o curso de letras, estamos aí com quase 10 mil alunos, então são mais de 60 mil vidas hoje ativas, né, que estão na minha coordenação, fora os que a gente já formou, né? Então, o quanto a gente já realizou de sonhos, né, o quantas histórias de vida a gente já contou, já ouviu, né, dos nossos alunos que foram transformados pela educação. E na minha palestra de abertura para os alunos eu sempre digo, não desista do sonho, porque eu tive a minha vida transformada pela educação e eu quero ver a vida de vocês transformada pela educação também. Então eu sempre digo para eles, olha, são 4 anos, se estudar vai passar e se não estudar vai passar do mesmo jeito. Então estudem, não desistam dos sonhos, não parem na primeira dificuldade, porque a gente sabe que ser acadêmico não é fácil, né, William? Vai exigir um pouco mais, vai tirar eles da zona do conforto, mas o tempo vai passar e daqui 4 anos vocês terão um diploma. E se não estudar, o tempo vai passar do mesmo jeito e vocês vão ficar sem diploma e vão perder a chance de ter a vida melhorada. E não, quando eu digo vida, não é só a vida financeira, não. Eu acho que é a vida pessoal também, é o crescimento que você tem quando você estuda, o desenvolvimento que você tem no seu intelecto, né, na sua vida social, nos assuntos que você pode levar para uma conversa entre amigos, né? Porque quando você estuda, sua mente abre, você consegue transitar por diferentes assuntos,
né? Então, a vida da gente melhora em todos os aspectos quando a gente passa, né, por um processo de transformação educacional. Sim, e você falou sobre sonhos dos outros, mas a minha pergunta para você, e a Márcia? Tem algum sonho ainda profissional, um propósito a ser alcançado, ou algum sonho na vida pessoal a ser realizado? Conta para nós, todo mundo é movido por sonhos, todo mundo carrega sonhos, e aí? William, sonhos a gente tem, né? Tem sonhos profissionais, tem sonhos pessoais. Eu acho que assim, eu sempre tive um propósito, né? De ser uma boa mãe, ser uma boa esposa. Eu acho que isso, vamos dizer assim, de certa forma, pelo menos parcialmente, eu já consegui, né? Porque eu ainda estou viva, tem muito tempo pela frente. Mas eu acho que é isso, é a manutenção da felicidade da família, porque eu acho que quando a gente está bem com a família, a gente acaba estando bem em todos os outros setores. E profissionalmente também, gosto demais do que eu faço, né? Estou na coordenação aí há anos, esse lidar com os alunos todos os dias, com os professores, né? Isso para mim é uma realização muito grande, mas estou aí, disposta, se vier, né, algum crescimento, enfim, estamos abertos a propostas. Muito bom, aí, olha aí, aproveitou a oportunidade, já mandou assim, então, cadê o desafio? Só me dá um desafio que eu estou disposta a realizá-lo, né? Mas isso é muito legal. Mas lá na coordenação a gente tem desafios diários. Todos os dias. Todos os dias. Então esses desafios também me movem, né? Não é um trabalho estanque, um trabalho que a gente chega e todo dia tem uma novidade, todo dia tem uma coisa diferente para fazer, uma situação nova para lidar. Então eu acho que é isso que eu gosto. Não existe zona de conforto. Não existe. No nosso trabalho não tem zona de conforto, não tem marasmo, né? Então é sempre uma dinâmica muito grande ali todos os dias. Nosso trabalho é muito bom. Legal. Márcia, um recado especial para todo mundo que vai assistir esse bate-papo aqui, que você possa deixar para essas pessoas, para que elas possam olhar para você e continuar tendo você como referência, mas que você possa ajudá-las também a construir as suas próprias histórias. Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é em nunca desistir, né? Por mais que a gente tenha dificuldades, a gente tem que acreditar nos nossos sonhos, acreditar naquilo que a gente tem de potencial para desenvolver, acreditar mais na gente e seguir sempre em frente, né? Nunca desistir dos seus sonhos, correr atrás daquilo que você deseja, dos seus objetivos, dos seus propósitos, seja profissional, seja pessoal, né? Estar sempre ali confiando no seu trabalho. E fé em Deus, né? Eu acho que se a gente tiver fé em Deus, o resto a gente acaba conquistando. É isso mesmo. Muito bom, obrigado Márcia por esse bate-papo, obrigado por esse tempo que nós tivemos juntos, tempo de muito aprendizado, de muitas lições, que sem dúvida nenhuma, para quem conhece a Márcia, sabe que ela carrega verdadeiramente essa paixão. Eu acho que a paixão é o primeiro motor que nos move, que nos faz permanecer independente das circunstâncias. A Márcia também falou sobre boas referências e nesse caso até me citou, novamente agradeço, mas é uma verdade, boas referências são essenciais ao longo e no decorrer de toda a nossa vida. Quanto é importante a gente ter pessoas que a gente possa olhar, possa se inspirar e possam nos ajudar a construir todo o nosso legado, construir todo o nosso propósito. Mas, entre tudo, você tem uma bela história que exemplifica para mim que propósito não é algo que precisa ou simplesmente ser buscado. Propósito é algo que é construído. Sim. E você construiu ao longo desses 18 anos com a gente esse propósito, que hoje te move, que faz a diferença, que fez você ser quem você é. E acima de tudo, você que está aqui nos assistindo hoje, se tem algo que você pode parar para pensar na sua vida e olhar nesse bate-papo, olhar para a vida da Márcia, é lembrar
quantas sementes ela lançou na vida dela, nessas vidas, mais de 35 mil alunos, que por muitas vezes, através daquilo que a Márcia falava, eles não desistiram. Muitos ficaram pelo caminho, Sim, mas muitos. esses 35 mil, eles continuaram, e eu tenho certeza que muito foi por aquilo que você foi exemplo para eles. Então, parabéns pela tua história, fico muito feliz de você estar aqui com a gente. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo, se quiser conhecer um pouco mais, aproveita a história da Márcia aí, mas tirou lições importantes para nós aqui. William, quando você falou do exemplo, o William, quando a gente começou, o William era menininho, né? Falava, gente, que menino novo, né? Apesar que eu não sou muito mais velha que ele não, deve ser uns 5, 6 anos. Mas o William também estava chegando, a gente não sabia muito de educação à distância, a gente foi aprendendo junto. E o bacana é que o William não mandava fazer, ele fazia junto, né? Então tinha que visitar polos, vamos junto. Tinha que entregar panfleto na rua, o William ia junto, né? Então o William estava sempre ali, próximo, reuniões diárias, né, tentando, e assim, não foi só flores, né, William? Não foi. A gente teve vários momentos assim, onde a gente sentou na mesa, me lembro de um dia que a gente chegou a chorar, assim, o William, coordenadores, das dificuldades que a gente tinha, né, seja com a parte de regulatória, até financeira na época, né, porque o EAD estava começando, mas assim, o William não desistiu, né, e não deixou a gente desistir. Então, eu acho que isso foi, quando a gente fala de exemplo, eu acho que é isso, né? A gente não tem que mandar fazer só, né? A gente precisa estar junto, acompanhar, né? E tá ali motivando essa pessoa a seguir em frente, porque eu acho que foi isso que aconteceu. Você seguiu em frente e você deixou uma leva seguindo, né? Você aí, eu e várias outras pessoas que estão aqui há bastante tempo e outras que chegaram depois, mas que sabem do seu compromisso, do seu comprometimento com a educação e com a empresa. Legal. Tá bom? Obrigado, Márcia. Grande abraço a todos. Obrigada, Tchau, gente. tchau. Tchau, tchau.